tarde, professora Raquel. Nós estamos aqui com a dona Orcalinda para fazer a homenagem sobre o senhor Laurentino Celes Barreto. Celes Barreto. Qual era o nome completo do senhor Laurentino? Laurentino Celes Barreto. Ele tinha algum apelido? Não. Ninguém tratava ele de Louro, de Celes, não. Falava Laurentino. Ele tinha algum... Ele trabalhava em quê? Ele era ferroviário. O senhor Laurentino era daqui de Água Clara mesmo? Não, ele era da Bahia. Aí chegou aqui, ele casou com a minha mãe e adquiriu nós, filhos, 7 filhos. A senhora saberia explicar quais eram as habilidades e interesses do senhor Laurentino? Ele era assim, conviver com os outros, com paz, ele não brigava com ninguém. Ele podia viver, morar, naquele tempo não tinha muro, era cerca de baraúça, ele morava vizinho de 3, 4, 5 anos assim, e vizinho nenhum tinha o que reclamar do meu pai. Meu pai sim, não gostava que nós se brigasse, ele chamava atenção, ele ficava bravo. E ele formou família aqui em Água Clara? Formou, uai. Ele casou com a minha mãe, formou nós 7 filhos. Quando ele morreu, ele já tinha neto. Qual é a memória mais especial que a senhora tem do senhor Laurentino? Olha, tudo de bom. Tudo que um pai era bom com o filho, nós 7 filhos tinha com ele. A senhora poderia explicar mais algumas histórias que esqueceu? Laurentino era como pessoa. Explique como o senhor Laurentino era como pessoa. Ele era muito trabalhador, ele não tinha vício de estar em porta de boteco, bebendo, que ele não bebia, ele não fumava, que eu já falei. Ele gostava de conviver com os outros na paz. E como a senhora descreveria o impacto do senhor Laurentino na vida das pessoas ao redor? Eu só escrevo que é bom. Como que eu vou falar mal do meu pai? Se meu pai foi um excelente pai. Como a senhora acha que o senhor Laurentino gostaria de ser lembrado? E o que a senhora acha que ele acharia dessa homenagem que lhe fizeram? Ele vai lembrar só de coisa boa, né? Que ele sabia que ele era muito bom, que ele combinava com todo mundo. Vocês podem procurar aqui em Água Clara se vocês acham algum inimigo dele que não tem. Ele não brigava. O pai não era de briga, de estar com briga. Ele não bebia, você sabe. Não bebendo não tem briga, né? Verdade. Ele não bebia. Com quantos anos o seu Laurentino veio pra cá, pra Água Clara? 17 anos, que ele falava que tinha vindo com 17 anos. Não sei, como diz o outro, se foi com 17 mesmo, né? Mas ele falava que ele veio pra cá e tinha 17 anos. Aí tinha esses cortadores de lenha e ele entrou e foi trabalhar em cortação de lenha. Olá, boa tarde. Eu sou Carlos Ventura Alves Celes, filho de Laurentino Celes Barreto e de Luzia Alves Pereira. Meu pai, Laurentino,
nasceu em 1924. Aos 18 anos, ele migrou da Bahia para Mato Grosso do Sul. Nessa época, o estado da Bahia passava por uma grande seca e ele teve que vir para cá à procura de serviço. Lá ele deixou os pais dele e veio embora para cá, aos 18 anos. Na época, Mato Grosso do Sul, o forte nosso aqui era a Noroeste, né? E as locomotivas que trabalhavam na época, que funcionavam aqui na época, era na época da Maria Fumaça. E meu pai, então, pobre e analfabeto, semi-analfabeto, fugiu da Bahia para cá em busca de serviços. Ele veio para cortar lenha para Maria Fumaça. Naquela época existia aqui em Água Clara um ponto onde as locomotivas abasteciam de lenhas para abastecer as caldeiras que funcionavam, que impulsionavam essas máquinas. E meu pai veio com a cara e a coragem para trabalhar no fornecimento dessas madeiras, dessas lenhas para as locomotivas. Um serviço muito difícil. Meu pai sofreu bastante, porque saindo de lá sem nada, sem lenço, sem documento, veio para cá, para a cidade. Muito difícil, porque imagine, hoje o negro é muito discriminado, imagine há anos atrás como que não era. Aqui ele veio, se instalou aqui, trabalhava com o senhor Guilherme Ferreira Dutra, cortando lenha. Ele era funcionário do senhor Guilherme, que na época o senhor Guilherme Ferreira Dutra que abastecia essas lenhas, né? Ele era como que um empreiteiro que vendia essas lenhas para as empresas que tinham essas máquinas de Maria Fumaça. E meu pai veio para desbravar isso daí. Foi uma época muito difícil. Chegando aqui, ele encontrou-se com a minha mãe. Minha mãe era viúva, tinha 5 filhos, trabalhava de cozinheira numa pensão aqui na cidade de Água Clara. E aqui ela e meu pai se casaram, tiveram mais 2 filhos, né? Eu e a outra irmã, Neuza Alves Ramos, já falecida. E aí eles foram muito assim, trabalharam bastante, mas foram conquistar espaço, né, para criar os filhos, para nos educar. E foi uma vida muito difícil, mas assim, bacana, né? Deixou bastante bens para a gente trabalhou e conquistou. Eles fizeram um futuro aqui, os dois. E meu pai, quando foi em 1995, ele veio, 1985, ele teve um AVC. E desse AVC ele ficou em cadeira de roda por 4 anos. Em 1989, ele veio a falecer. Foi assim uma coisa muito triste, porque perdeu um pai e um homem que trabalhava. Meu pai era um homem do trabalho para casa, ele conversava com os amigos. Na situação dele aqui também tinham outros brasileiros que vieram para trabalhar aqui nessas mesmas condições, e todos se deram bem, né? Todos se deram bem. Foi uma época assim de conquista, digamos assim, né? Mas a saudade fica, e a gente tem assim o prazer de falar sobre o meu pai, né? Eu acho que todos os filhos gostam de falar sobre o pai, ainda mais quando os pais já não estão mais, né? Porque quando a gente está junto, às vezes a gente até passa um pouquinho meio que desapercebido. Mas depois que eles se vão e a gente também cresce, tem a família da gente, a gente vê o quanto que a vida não foi fácil, né? Mas eram momentos bons, foram momentos bons, né? Teve muitos amigos, ele era um homem muito calmo. Meu pai não era um homem de falar bastante, ele falava pouco, conversava pouco. E o sonho do meu pai sempre foi de voltar para a Bahia. Mesmo quando ele estava doente, o sonho dele era voltar ir para a Bahia, para rever os familiares dele. Eu não tive a oportunidade de conhecer muitos dos meus parentes. Só um irmão do meu pai que eu fiquei conhecendo bem depois, né? E meu pai
sempre falava de voltar lá, mas ele nunca voltou na Bahia. Ele ficou esses anos todos, todo ano ele ia, fazia projetos que não se cumpriam, né? Porque as viagens não davam certo. Tinha que cuidar uma coisa, tinha que cuidar outra, era isso, era aquilo, e o tempo foi passando até que veio a falecer e nunca foi. Depois disso me deu uma vontade muito grande de conhecer, porque legítimo mesmo, era eu e a outra irmã e meu pai, né? Meu pai faleceu, minha irmã faleceu, e eu fiquei na vontade de conhecer a minha origem, né? A minha árvore genealógica. E eu resolvi, então, fazer essa viagem para conhecer o meu pessoal. Deu certo, graças a Deus deu certo, eu fui, visitei, mas uma coisa que, assim, que me chocou bastante, que me deixou assim, bastante comovido, é que eu descobri lá que todos os meus familiares, por parte do meu pai, todos eram descendentes de escravos. Então eles moram num distrito de Seabra. Seabra é uma cidadezinha maior na Chapada Diamantina, e esses parentes moram todos num distrito chamado Deserto. Lá todos eles são casados entre famílias, né? Todos são negros, casados entre negros. Eu chegava na casa de um, esse era meu primo, ela era minha prima, e eles casavam entre si. E então eu fiquei sabendo que ali era um grupo de quilombolas. Lá eles existem ainda. Eu fui na casa onde meu pai nasceu, conheci toda a minha família, ou parte, porque eu fiquei pouco e é um lugar de bastante gente, né? E todos são meus parentes, todos são meus primos, né? E as características do negro é muito constante, são negros assim, bem destaque mesmo, que a gente percebe que eram escravos, né? Meu avô é filho de escravo, e assim eu fiquei muito comovido, porque até então meu pai não comentava nada disso pra gente, né? Eu não sei por que ele não falava, se era pela simplicidade dele mesmo, né? Eu não entendo. Mas eles existem e eu fui visitá-los, foi muito bom, eu fiquei muito feliz, né? Foi uma coisa muito bacana. Então, depois que meu pai faleceu, aconteceu que eles colocaram uma rua aí na cidade de Água Clara, a minha cidade natal, onde eu nasci, e sempre estou por aí. Eles colocaram o nome da rua de Laurentino César Barreto. Isso me deixou assim, muito feliz, muito orgulhoso, né? Eu acho que não só meu pai, mas tantos outros que receberam, que colocaram o seu nome em ruas da cidade de Água Clara, muitos deles são meus conhecidos, pessoas que me viram crescer, que eu acompanhei a trajetória de vida deles, né? São pessoas merecedoras. E aqui fica o meu muito obrigado, né? Por terem feito isso, por esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Homenageando esses, eu diria que desbravadores, né? Pessoas que contribuíram muito para o crescimento da cidade, né? Além de ter crescido dando o seu trabalho, também muitos desses, e meu pai também deixou a gente crescendo aí, conhecendo aí, né? Com a educação praticamente toda aí, né? Hoje, se eu sou um grande homem, uma pessoa do bem, uma pessoa da paz, eu agradeço muito meu pai. Meu muito obrigado a todos vocês. E aquele abraço, estamos sempre por aí. Um beijo no coração de cada um de vocês.